Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Adriana Mello, trabalho com marketing digital e hoje eu estou aqui com a Lara Mendonça, que é analista corporal e comportamental, psicanalista em formação e que também trabalha com análise sistêmica. Especificamente hoje a gente está aqui para falar dessa imersão que vai acontecer em novembro, esse evento maravilhoso voltado para mulheres, com o tema A Cura do Feminino. Lara, conta pra gente um pouquinho como que vai acontecer, como que estão os preparativos da imersão. Oi, Adriana. Olá, pessoal. Boa tarde. Adriana, está um frenesi. Estou amando organizar esse evento. Está muito jóia. Eu acredito que até semana que vem eu vou conseguir definir o local da imersão. E teremos muita surpresa, muito conteúdo. Que bacana, bacana. Acredito que todo mundo já deve estar ansioso aí para aguardando, né, os preparativos, o local para saber onde vai ser. Lara, conta pra gente primeiro como que surgiu essa ideia da imersão, né? Por que que você decidiu fazer também presencial e não online? Adriana, eu decidi fazer presencial primeiro porque eu adoro eventos, eu adoro esse contato, essa experiência com as pessoas, né? Isso tem muito a ver com o meu traço oral. Depois eu falo um pouquinho mais sobre essa característica do traço oral, que gosta de estar com pessoas. E principalmente porque na época da pandemia, nós ficamos muito no digital, no virtual, e eu acho que as pessoas estão carentes, né, dessa Muito. presença, desse contato, e é muito importante, eu acho muito importante a gente mesclar entre as experiências no online e presencial. Foi por isso que eu decidi fazer o presencial. Agora, quanto ao que você me perguntou, como que surgiu? Isso é uma história de uma trajetória de 2 anos, que desde que eu comecei a me interessar pelo desenvolvimento humano, a estudar o desenvolvimento humano, eu percebi que só é possível chegar nesse lugar do feminino curado, que é o nome da imersão, quando a gente faz uma trajetória de cura emocional e nessa cura eu vou trazendo maturidade para mim. Então, eu venho de uma história de muito adoecimento emocional desde criança. Com esse adoecimento, eu fui me prejudicando em várias áreas da vida, tanto financeira quanto profissional e principalmente emocional, sentimental. Então, eu percebi que enquanto eu não curasse as minhas raízes, a minha base que vem lá da infância com meus pais, eu não conseguiria chegar nesse lugar do feminino curado. E o que é o feminino curado? É um lugar. O lugar de quem? O lugar de uma mulher. Não é o lugar de uma menina. É o lugar de uma mulher. E mulher se remete a quê? A maturidade. Mas como que eu vou viver essa maturidade se eu estiver com a minha base, a minha raiz, a minha criança interior ferida? Porque uma criança interior ferida te impede de alcançar a maturidade. Não tem como. Não tem como. Ela vai estar ali governando. Então, essa criança ficou ferida por quê? 99% dos casos tem a ver com o relacionamento com os pais. Então, eu preciso vir nessa trajetória de degrau em degrau, como diz a Bíblia, de cura interior, curar o relacionamento com o pai, com a mãe e com a minha criança. Então, foi vendo tudo isso, vendo essa trajetória que eu caminhei, que eu busquei, que eu pensei, não, só é possível chegar neste lugar se eu tiver a cura das minhas raízes. Foi daí que surgiu o nome, A Cura do Feminino. E aí, quando a gente descobre algo muito maravilhoso, a gente quer compartilhar, né? Com e foi certeza. a intenção de fazer essa imersão foi para poder compartilhar tudo que eu vivi e levar cura. A cura que eu experimentei, a cura que eu vivi para outras mulheres. Porque se você cura as mulheres, você cura famílias. Sim. Você cura a próxima geração, né? Porque uma mulher curada, ela edifica o lar e ela também protege essas crianças para evitar de passar tudo aquilo que nós passamos, a nossa geração passou, né? Quanto conteúdo, né, Lara? Quanta coisa que a gente vai ver nessa imersão. Meu Deus, é muita coisa e eu tenho certeza que vai ser gratificante mesmo. Tem muita gente que está precisando ouvir isso que você tem para nos ensinar, nos orientar. E fico muito feliz que você queira compartilhar, né? Que esteja preparando com tanto carinho essa imersão. Mas, inclusive, vendo aqui os temas da palestra, né? Da imersão, eu já ia até te perguntar, o que o feminino curado, ele tem a ver com relacionamento com os pais? É isso que eu falei. Se você não tem como é que eu vou dizer? Se eu não curo o meu relacionamento com meus pais, eu vou para a vida adulta com a criança ferida. Todos nós temos uma criança interior. Normalmente a gente não sabe que tem uma criança interior. Então, se essa criança
está ferida, eu chego na fase adulta, ainda que eu tenha 20, 30, 40, 50, 60 anos, eu posso não ter atingido a maturidade. Porque envelhecer, todos vão. Isso não tem como Infelizmente, negar. Não tem como evitar. Mas amadurecer é um processo de até escolha. Né? Uma escolha amadurecer, uma escolha de tomar consciência. Então, eu preciso curar esse relacionamento com meu pai e minha mãe, que muitas vezes a gente julga eles muito, a gente condena, a gente acusa naquilo que eles falharam, naquilo que eles não me deram, ou eu me senti abandonada pelo meu pai. Quantos casos de família tem aí que o pai foi embora, não sabe quem é o pai, ou o pai tinha algum tipo de vício, eu me senti abandonado. E aí, eu tenho também uma mãe, que nós viemos uma geração onde as mães não eram disponíveis emocionalmente, porque aprenderam com as mães dela que nós não podemos confiar nos homens, que nós temos que ser independentes financeiramente, nós não podemos ser vulneráveis, nós temos que ser forte e guerreira. Então, eu tenho aí uma criança que viveu nesse quadro histórico, né, que as nossas avós, as nossas mães viveram fruto do feminismo. Eu não sou contra tudo grandes conquistas que o feminismo trouxe para nós, porque antes desse evento na história, existia o patriarcado, um machismo muito grande, onde as mulheres não eram submissas, elas eram laçadas, caçadas, abusadas, caladas, né? Elas viviam subjugadas, não eram submissas, eram subjugadas. Então, nós viemos dessa trajetória. O feminismo trouxe mais voz, mais liberdade, só que também trouxe um exagero, né? Numa polaridade muito contrária daquilo, não um meio termo, e colocaram as mulheres contra os homens, colocaram as mulheres fortes e guerreiras, não precisamos deles, qualquer coisa a gente descarta, eu faço tudo sozinha, eu dou conta de tudo sozinha. E nós damos. O pior é que dá, né? Nós damos. Só que a que custo, a que preço, né? E eu falo muito, brinco para dar uma leveza. Aí a gente fica as fortes guerreiras tudo estrupiada, sobrecarregada. Então, esse é o contexto da família. Um homem que foi embora, uma mulher sobrecarregada, indisponível fisicamente e emocionalmente. Sim. E a criança está inserida nessa família. E aí, na hora que eu preciso do suporte emocional, do colo da minha mãe, ela não tá lá. E eu preciso da força do meu pai, ele não tá lá. Ou ele nem tem força. Né? E aí, a criança que vive aqui nesse sistema, nessa família, ela vai com muitas faltas. Sim. E aí, quando eu me torno adulta, eu começo a julgar esse pai, julgar essa mãe, a condenar e dizer tudo o que faltou. Eu acredito verdadeiramente que faltou. Só que agora, eu sou uma pessoa adulta. Agora, aquilo que já foi, eu preciso dar conta de me entregar. Então, eu preciso parar de julgar e condenar esses pais, porque senão eu não consigo avançar para o caminho da maturidade e tomar esse lugar da mulher madura, do feminino curado. Porque eu sou o quê? Eu sou 50% meu pai e 50% a minha mãe. Sim. Se eu nego, se eu não aceito, que eu estou sempre julgando e condenando, excluindo eles, eu estou indo para a vida faltando uma parte de mim. Então, se eu não concordo com a maneira que minha mãe me criou, a maneira que ela agiu, eu não aceito essa mulher, eu só condeno ela, eu vou para a vida faltando 50%. Sim. Então, como que eu vou atingir essa maturidade, essa mulher inteira, curada, faltando uma parte de mim mesma? Não tem como, né? Não tem como. Então, é por isso que o feminino curado precisa ter esse relacionamento com os pais também curado, senão eu não chego nesse lugar. Sim. E isso tem a ver com autossabotagem? Totalmente. Vou tentar colocar de uma forma mais clara, algo tão abstrato e profundo. O que acontece? Vamos supor, Adriana, que eu tenha um pai que foi omisso, Sim. Certo? Mas eu tenho sonhos de prosperar, de ter uma carreira, de construir, de ter casa, de ter filhos, de ter casamento, de carros. Eu tenho sonhos de viajar para Disney com os meus filhos, eu tenho sonhos. E aí, só que eu chego na minha fase adulta e na hora de fazer as minhas escolhas e tomar as minhas decisões, eu começo a fazer escolhas muito ruins. Tanto para a minha vida financeira, profissional, ou sou aquela famosa mulher do dedo podre. Por quê? Porque se eu venho com uma criança ferida, pensando que o meu pai foi muito omisso, meu pai me abandonou, meu pai não presta,
E eu vivi essa experiência ali na infância com a ausência realmente desse pai. E como se não bastasse isso, eu ainda ouvi da minha mãe falando muito mal do meu pai. E eu ouvi da minha avó que os homens não prestam, não confiem neles. Então, eu chego na fase adulta com essa concepção. Um pai que me faltou, uma mãe que fala mal do meu pai e a minha avó que diz, não confie nos homens. Então, quando eu chego na fase adulta, o que eu mais queria, a minha criança mais queria? Eu queria aquele pai ali. Eu queria aquele pai para me dar colo, para me dar força. Porque, segundo a visão sistêmica, quem é o pai? O pai é mundo. Mãe é o sentimento e o pai é mundo. O que significa o pai é mundo? Já viu quando uma mãe pega uma criança? Sim. Ela vira o rostinho dele para dentro. Uhum. E o pai vira para fora. Então, o pai, a força do homem, a força masculina é voltado para fora. É com o pai que nós aprendemos a ir lá fora. Conquistar o que eu quero, agarrar, tomar posse dos meus sonhos e do que eu quero. É com ele. Sim. Então, esse é o pai. E esse pai me faltou. Então, eu sou insegura. Eu não tive meu pai ali presente na festa junina. Nunca meu pai esteve na porta da escola me buscando. Essa criança vai vir dentro de você na fase adulta. Ela tá lá. E se você só vai conseguir sair dessa dor quando você olhar para a dor. Só que olhar para a dor dói tanto que ninguém quer. Não. Ninguém quer. Não Então, na hora de fazer as escolhas para minha vida financeira, profissional, ou escolher o meu par com quem eu vou fazer formar minha família, eu faço escolhas ruins. Por quê? Porque eu não posso dar certo. Porque se eu der certo, aquele pai que hoje eu adulta vem me socorrer, vamos supor que esse pai te socorra se você der tudo errado. Ele foi ausente, não fez um monte de coisa, mas agora na fase adulta ele tá um pouquinho presente. Vamos pensar assim, num exemplo. Ah, mas se eu der certo, meu pai não vai vir me socorrer. E aí quando ele me socorre financeiramente, vamos dizer assim, eu me sinto cuidada, o cuidado que eu não recebi quando era criança. Sim. Ou eu estou aqui de forma inconsciente me auto-sabotando para não dar certo, para receber do meu pai ajuda financeira, vamos supor que eu não recebi na infância e agora nós tivemos uma reaproximação e aí meu pai me dá uma ajuda financeira, então eu fico me auto-sabotando, não tomando posse dos meus sonhos, da minha vida, da minha carreira, para continuar tendo ganho indireto do meu pai vir me ajudar. Então, aqui está a autossabotagem. Eu faço com que as coisas não deem certo, eu não dou o próximo passo para que eu continue tendo ganhos indiretos. Inconscientemente, né? Você nem percebe. Nem percebe. Um outro exemplo que acontece bastante. Vou falar de mim, eu gosto muito de falar de exemplos meus. A minha mãe era a forte guerreira, aquela mulher profissional assim, incrível, admirável. E aí, ela não era presente muito fisicamente nem emocionalmente, porque quando ela chegava em casa, ela já estava cansada. Sim. Né? E aí, eu entendo, a gente não tem tanta energia, tanta disposição, só que a criança não quer saber disso. Não, quer atenção, né? Ela quer atenção e a criança quer saber só de uma coisa, de ser amada. E ela ama os pais independente. E ela quer ser amada. E aí, a mãe não está disponível, a minha mãe não estava disponível. E vou abrir um parênteses aqui. Eu não estou falando isso para julgar e expor minha mãe, mas para dizer uma história de superação, que é possível. E aí, eu era uma criança que adoecia muito, e na fase adulta, mesmo depois de casada, com filhos, eu ainda adoecia muito. E o que acontecia? Olha que louco. Olha o que acontecia quando eu adoecia. A minha mãe ia lá para casa, dormir lá em casa, mesmo eu estando casada com filho, dormir lá em casa para cuidar de mim. Então, eu tinha um ganho maravilhoso de adoecer para ter o cuidado da minha mãe que não tive lá atrás. Ah, Lara, mas você escolhia adoecer? De forma inconsciente, o nosso sistema, nosso organismo é muito inteligente. Se lá no meu inconsciente tem informação, se eu adoecer, minha mãe cuida de mim, ele vai adoecer. Então, eu me sabotava na minha saúde para ter esse cuidado da minha mãe. Como é importante a gente olhar para tudo isso e ter essa percepção, né? Entender de onde vêm esses bloqueios que a gente tem hoje, essas causas. Muita gente tem muito bloqueio e não sabe nem o porquê. Por que age, né, dessa forma. Então, realmente, a imersão vai ajudar e trazer essa clareza, né? Para todo mundo que está precisando se curar. E, Lara, você tem algum autor que te direciona? Tem dois que eu gosto muito, que é o Bert Helling, que é o fundador da sistêmica, da inteligência sistêmica,
E ele tem uma frase que tem muito a ver com essa questão da autossabotagem. Que ele fala assim, todo filho que não deu certo é uma punição para os pais. Porque, no fundo, quando você não dá certo, você está dizendo para os seus pais, você falhou. Você não foi bom para mim. Tá vendo? Eu tô apontando o dedo, tá vendo? Você não foi bom para mim, tá bom? Tá vendo? Você não fez o suficiente. Você faltou, você falhou. Então, o Bert, ele tem essa frase que tem muito a ver com autopunição. E o que eu também acho, assim, fantástico na inteligência sistêmica, que é do Bert Helling. A sessão de constelação familiar é uma prática, como é que eu falo? Uma ferramenta terapêutica. Sim. É a ponta final ali. Se existia um iceberg, ali no iceberg onde todo mundo vê, é essa ferramenta terapêutica. Que hoje em dia eu nem estou usando tanto mais constelação familiar, o nome, eu gosto muito de usar a inteligência sistêmica. Por quê? Porque abaixo da água, que tem todo aquele iceberg enorme, é a inteligência sistêmica. E o que essa inteligência sistêmica fala? Ela dita as regras do jogo. Que jogo? O jogo da vida. Por quê? Porque se eu for entrar, vamos supor que eu vá entrar num campo de futebol para jogar, eu tenho que saber as regras. Sim. Não adianta eu entrar ali no campo querendo jogar futebol usando as regras do vôlei. Uhum. Não é possível. Eu vou perder o jogo. Concorda? Sim. E aí, a vida também tem regras, só que nós desconhecemos. Se eu for, por exemplo, convidada para jogar gamão, eu posso simplesmente dizer assim, não quero. E a pessoa, por quê? Eu, não sei jogar. Não, mas eu te ensino. Eu posso dizer, não quero, tô com preguiça de aprender. Eu não quero aprender mais regras, não quero aprender. Mas se o jogo é da vida, eu não tenho essa escolha, porque as regras vão funcionar, você conhecendo ou não. E aí, na inteligência sistêmica, o Bert Helling destrinchou as regras da vida. E se você analisar cada uma delas, colocar em prática e vivenciar cada uma delas, a chance de você ganhar esse jogo é maior. Então, o Bert é um direcionamento que eu uso bastante, tanto nos meus atendimentos quanto nas palestras, que eu vou usar muito na imersão, o Feminino Curado. E tem 3 leis sistêmicas que é a base, assim, da inteligência sistêmica. 3 leis do amor. Sim. O que dizem essas leis? Que eu me pauto muito nelas. E todo ser humano tinha que conhecer para ver se a gente levava menos cartão vermelho. Conta pra gente, por favor, quais são? As 3 leis do amor, que é a lei da hierarquia, a lei do equilíbrio e a lei do pertencimento. A lei do pertencimento é a lei que diz que todo ser, toda pessoa tem o direito de pertencer àquele clã. Tem o direito de pertencer àquela família. Todos têm. Os primos, tios, avós, os irmãos, todos estão incluídos. Todos têm o direito de pertencer. E aí, uma outra coisa ligada à autossabotagem está ligada à lei do pertencimento. Por quê? Vamos supor que eu venha de uma família, mais uma vez vou dar um exemplo meu. Eu venho de uma família, tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe, todas as pessoas têm profissões muito tradicionais, têm formações tradicionais. Medicina, direito, arquitetura e engenharia. Sim. Muito tradicionais. E metade deles foi para a área de concurso. Então, e muitos foram professores. Então, assim, o meu clã é esse. Aí venho eu, que quando era criança queria ser dançarina de jazz, professora de educação física, né, para fazer totalmente dança, oposto, né? ou queria ser psicóloga. Não tinha como que eu ia contra todo esse clã. E aí, o que eu fiz? Eu peguei, prestei para direito, que era o que minha mãe queria, fiz 6 meses. Meu pai falou assim, não, faz odonto, porque eu acho que você vai ter mais oportunidade e eu te ajudo com consultório e tudo. Aí eu tranquei a faculdade de Direito, fiz cursinho, passei na faculdade de odonto. Só que quando eu passei para odonto, eu passei para turismo também. Que eu falei assim, vai que eu não passo, eu colocar um curso assim bem simples, bem fácil de passar no vestibular. Plano B. Plano B. E aí eu passei para odonto,
Fui, mudei de cidade. Uma semana eu voltei e me matriculei na faculdade de turismo. Por quê? Porque eu me auto-sabotei ali. Primeiro, eu não tinha a presença do meu pai ali na minha fase da infância. Eu não peguei a força do meu pai. Sabe, a força do masculino que vai para a vida? Sim. Eu não me sentia segura nem capaz. Eu não achava que era para mim um curso de odonto. Quando eu fiz turismo, eu me apaixonei, desculpa, pela matéria que tinha de empreendedorismo. Eu me apaixonei, e principalmente para a área de eventos. Sim. E eu fiz. E aí, nesse meu contexto aí de que eu estava fazendo turismo totalmente fora, não me sentia pertencente, com muitas críticas. Como que você abandona direito, abandona o dono para fazer turismo? O que você vai fazer da sua vida? Então, a alma humana, ela não aceita não pertencer. O sentimento de pertencimento é inerente ao ser humano. É verdade. E aí, o que eu fiz? Fui prestar concurso. Porque aí eu voltaria a me sentir o quê? Aceita. Pertencente. Então, eu prestei vários concursos, passei, estou até hoje. Mas se você me perguntar, Lara, o que você fez nesses 13 anos de serviço público? Inventei um monte de coisa extra, de atividade extra, de renda extra, porque aquilo não me preenchia. Só que aí, quando eu tomo consciência de que... Aí hoje, só voltando aqui um pouquinho, o que eu faço hoje? Hoje eu fiz uma parceria com a Juliana, que vai estar também como preletora da Cura do Feminino, que organiza o quê? Eventos. Que bacana. E aí eu estou de novo inserida no meio dos eventos, dando palestras e trabalhando com clientes, com trabalho terapêutico. Não sou psicóloga, mas entende que eu voltei ali para minha essência. Sim. Mas eu dei uma volta por causa dessa lei do pertencimento, que a gente não consegue. Então, Lara, a lei do pertencimento diz isso, mas o que você iria fazer? Eu preciso tomar consciência. A gente não sai de nenhum lugar sem ter luz naquela situação. Joga luz ali no problema, joga luz ali na situação. Eu precisava ter luz, que tudo que eu estava fazendo, essa tanto de volta para chegar pelo caminho que eu queria, era para pertencer. Então, quando eu entendo que apesar de não ser engenheira, odontóloga, advogada, eu ainda pertenço. Então, eu preciso informar para mim, trazer para minha consciência, olha, você vai pertencer ainda assim, ainda que você seja terapeuta, ainda que você trabalhe com eventos, muito diferente de todo o seu clã, você pertence. Sim. Então, quando a gente tem essa consciência dessa lei, eu teria cortado um monte de volta que eu dei no meu caminho, você concorda? Sim, se tivesse clareza, você teria encurtado e teria alcançado muito mais rápido essa satisfação pessoal, né? Vamos dizer assim, com o trabalho. Exatamente. E a segunda lei é a lei da hierarquia, que diz que aqueles que vieram antes de nós, nossos antepassados, nossas gerações anteriores, são maiores do que nós. Então, vamos falar dos nossos pais. Os nossos pais são maiores do que nós. Diante dos meus pais, ainda que eu seja adulta, eu sou pequena. Diante dos meus avós, eu sou pequena. Por que eu preciso saber isso? Porque senão eu começo a quebrar a hierarquia e sair do meu lugar. Eu começo a querer cuidar do meu pai e da minha mãe, mandar na vida deles, mandar nas decisões, mandar nas escolhas dele. Eu começo a intrometer na vida do meu irmão mais velho. Ele veio primeiro que eu. Então, eu não tenho que ir lá cuidar da vida dele. Eu saio da minha cadeira, da minha cadeirinha. Então, quando eu não entendo a hierarquia, eu começo a me enfiar no problema das outras pessoas. E isso faz com que eu paralise a minha vida. Eu só fico enroscada na bagunça dos outros. Intrometendo em um monte de lugar que talvez eu nem fui chamada. Sim, sim. Mas que você se acha ali no direito ou na preocupação de ter que resolver tudo. Aí entra aquela questão, né? Da mulher talvez querer resolver tudo também, né? A resolvedora de problema, né? Até no familiar também, né? Até no familiar. E aí, quando eu não sei esse lugar, que os meus pais são grandes e eu sou pequena, eu começo a querer intrometer e mandar na vida deles. E muitas vezes, o que acontece muito em casamento? Sim. Eu preciso entender que o meu lugar, depois que eu caso, é de esposa. A prioridade é meu cônjuge. E aí, se eu fico só cuidando da vida dos meus pais, eu não deixo pai e mãe, como está dito na Bíblia, quero cuidar da vida deles, a minha cadeira aqui do lado do meu esposo e a minha cadeira de mãe tá vaga. Sim. Eu tô lá enroscada no problema deles. Então, entender o lugar, entender a hierarquia,
também me impede de perder nesse jogo. Uhum. Porque se você analisar quantos casamentos são destruídos porque o homem ou a mulher está lá envolvido com a família de origem. Muitos, né? Muitos. Não se desliga, né? Não consegue se desligar, não sabe. Porque não é que tem que se desligar, né? Mas é saber a Priorizar. prioridade, né? Exatamente. Porque aí o marido e a mulher é prioridade quando se casa, né? Uhum. Você vai dar o apoio para os pais sempre, né? Mas priorizando ali o casal em si, marido e mulher. É. E aí, quando eu sei dessa lei, facilita a minha vida. Sim, muito. E aí, na hora de fazer escolhas, nossa, e agora? Eu levo meu filho no médico ou meu pai que tá doente? Lembra? Quem é a prioridade agora? Ajuda na tomada de decisão, Ajuda, né? né? Plenamente. Isso mesmo. E a outra lei do amor, que é a lei do equilíbrio, é a lei do dar e receber. Toda relação, seja de amizade, seja com o cônjuge, seja profissional, tem que ter um equilíbrio entre o dar e o receber. A quantidade que eu dou tem que ser igual à quantidade que eu recebo. Precisa ser necessariamente dar e receber a mesma coisa? Não. A única relação que esse equilíbrio não existe é na relação de pais e filhos. Porque os pais só dão para os filhos. Dão. Depois, lá na frente, eu posso cuidar, apoiar, mas eu nunca vou retribuir na mesma medida. Até porque depois que eu cresço adulto, a minha prioridade é meus filhos, a minha esposa e não meus pais. Então, eu vou poder ajudar, contribuir, mas eu não vou retribuir na mesma medida. Os pais dão muito mais para os filhos do que os filhos para os pais. Então, essa lei do equilíbrio vale para relacionamento de amizade, relacionamento de trabalho. O quanto eu entrego para o meu cliente? O quanto eu estou recebendo de volta do meu cliente? E esse recebendo é financeiro. É monetário. Sim. Então, a lei do equilíbrio também me impede de perder nesse jogo. Vamos supor que exista um casal. Eu falando de mulher porque... é o tema nosso, é o né? nosso tema. A mulher começa a namorar um rapaz e eles se casam. Aí essa mulher, vamos supor, já é formada, ela já tem uma estabilidade financeira, ela já tem um carro e esse rapaz ainda está começando. Sim. Aí ela vai... E, não, eu vou te ajudar. Vou pedir emprego para fulano que eu conheço. Aí arruma um emprego para ele. Nossa, mas você precisa de roupa. Aí ela vai lá e compra roupa para ele. Nossa, mas você não pode ficar andando aí de ônibus, só motoboy. Aí ela, vou financiar um carro para você no meu nome. Aí, olha aqui, a balança. Ela tá entregando. Que tempo e que capacidade esse homem tem de devolver para essa mulher? Não tem. Momentânea nenhuma, né? Hora nenhuma ele vai conseguir alcançar. Então, peraí, tá desequilibrado. A lei do equilíbrio tá sendo quebrada aqui. Então, olha aqui, se ela tá despejando aqui em cima desse homem um monte de coisa que tá fazendo pra ele, tá pesado pra ele, você concorda? Tá. E ele com certeza tá se sentindo inferiorizado. Ele vai ter duas saídas aqui pra equilibrar. Ou ele vai espizinhar e humilhar ela com palavras, com atitude, com desonra, com desfeita na frente dos outros, falando para que essa mulher se sinta diminuída. Agora eu equilibrei a situação. Ou ele vai sair fora. E normalmente o sair fora é arrumando outra. Porque porque aqui também ele não está na posição de homem. Não. Ele não se sente homem com essa mulher. Ela tem muito mais energia masculina do que ele. Ela é a fazedora. Ela só entrega e ele não é capaz de entregar nada. Olha o espaço que tem. No espaço que existe aqui, cabe outra mulher. Sim. E com certeza ele vai achar uma outra mulher com energia feminina bem alta e lá ele vai poder ser um macho. Então, essa é a terceira lei do amor, que é a lei do equilíbrio, que serve no casal, filhos, e filhos lembrando que recebem mais, amizade, profissionalmente. Então, só essas três regrinhas, essas três leis aqui, me garante aí que eu vou conseguir chegar pelo menos os pênaltis dessa vida. Dá uma direção, né? Dá um norte bom. Você contando aí, eu acho que a gente lembra e vê muitos casos parecidos, né? Com esse similar ao que você estava contando, que você contou agora, né, de casais. Muitos casais, assim, principalmente, como você já me falou antes, né, da nossa geração, né, que vive esse drama, vive realmente precisando curar mesmo o feminino, né, essa mulher masculinizada, que acaba dominando tudo e aí acaba atraindo também o homem, né, com essa energia feminina, né, acaba sendo uma atração meio que inconsciente mesmo.
Exatamente, falou tudo, Adriana. É. Resumiu muito bem. E Resumiu Lara, muito bem. e continuando, a primeira palestra do sábado, com o tema, né? Pai, um homem para a vida toda. Esse pai seria nosso pai natural ou o pai do céu? Porque eu tô vendo aqui que a preletora dessa mensagem é uma bispa, né? Isso, é a Bispa Rízia. Esse pai, tema da palestra, é o pai do céu, nosso Criador. É esse pai. Por que que eu quis trazer uma pessoa que falasse do nosso Deus, do nosso Criador, de Jesus, nosso Salvador? Porque na minha trajetória também, né, mais um exemplo meu, com todo o conhecimento dessa inteligência emocional que em 3 anos, em 2018 eu comecei a namorar o Corpo Explica no Instagram. E aí depois, em 2021, eu comecei a fazer a formação deles. Então eu falo que de 2018 para cá eu comecei a consumir muito conteúdo da inteligência emocional, da cura interior. E aí depois veio as minhas formações. Só que eu percebi que todo o conhecimento que eu adquiri, eu só consegui internalizar. Sabe aquele negócio que fazer parte de você? Porque uma coisa é eu conhecer a teoria. Sim. Outra coisa é eu viver aquilo e aquilo fazer parte dos meus princípios, daquilo que me norteia. E norteia o quê? Norteia o meu comportamento, Sim. norteia as minhas escolhas. Porque eu tive um relacionamento com a minha mãe extremamente difícil. Extremamente difícil. Aos 24 anos, eu me converti, fui para a igreja evangélica. E de lá para cá eu sempre pedi cura para Deus nesse sentido, né? Para curar meu relacionamento com a minha mãe e tudo. E em 2018 eu estava assim, orando, pedindo a Deus para que me desse uma luz, uma saída para virar a chave da minha vida. Porque todas as áreas da minha vida estavam comprometidas. Eu tinha fracasso em todas as áreas da minha vida. O relacionamento com a minha mãe, mesmo depois de eu ter buscado tanto a Deus, não melhorava. Eu não estou anulando o poder de Deus. Pelo contrário. E aí apareceu na minha timeline um anúncio do Corpo Explica dizendo: nós temos uma imersão, não sei o quê, no conteúdo falando a chave mestra, para virar a chave. E eu ficava orando: nossa, eu preciso virar a chave da minha vida, eu preciso virar. Aí vem a história aí da chave mestra. Eu vou ver o que é esse negócio. Sim. E assim, e aí eu vi aquilo e falei: gente, isso aqui é resposta de oração. É para mim, né? É para mim. É para mim. E aí eu comecei a consumir todo o conteúdo, fiz as formações, só que depois que eu concluí as formações, meu relacionamento com a minha mãe não melhorava. Eu não tinha avanço nesse sentido. E aí eu falei assim, o que eu faço, né? E agora? E aí eu falo que nas minhas orações, Deus trouxe revelação de tudo que eu aprendi, todo o conhecimento que eu adquiri. Deus trouxe revelação na minha alma, no meu interior. Então, foi por isso que eu quis colocar essa palestra, né? Por causa desse poder de Deus que habita em nós, que pode habitar em nós se nós permitirmos, né? Porque também eu entendo o ser humano como sendo triuno, como Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu entendo que somos triuno, corpo, alma e espírito. Sim. E a alma, na nossa alma, contém a nossa mente e as nossas emoções. Só que aí eu cuido do corpo, com alimentação, com dieta, com atividade física, vou para uma imersão, para uma cura interior, cuidando da minha alma, das minhas emoções, mas eu também preciso alimentar o meu espírito. Sim, importantíssimo. E aí foi por causa dessa experiência que eu tive de ter uma revelação de Deus, do conhecimento que eu obtive, eu tive revelação de Deus aplicado à minha vida, à minha história. E assim, o relacionamento com a minha mãe foi completamente transformado. Então, é por isso que eu quis. E também, porque tá vendo que o tema fala de pai? Sim. Nós estamos numa geração onde a negação do masculino tá muito grande, né? A ausência do masculino tá muito grande. E os homens estão com uma energia feminina muito alta. E houve uma ausência do homem, do pai de família, na nossa geração demais. Então, tem pessoas que têm dificuldade de se ligar a Deus, porque como que eu vou olhar para a figura paterna, Deus, quando eu olho para o meu pai e aquela criatura? Eu vou olhar para Deus e eu vou associar a esse homem que eu rejeito, que me abandonou, que foi abusivo comigo.
Então, eu preciso ter um resgate desse Deus como pai, independente de como foi o pai na terra. Até porque se esse pai na terra me faltou demais, eu preciso da força de um outro. Sim. Então, foi por isso que eu escolhi também, convidei a Bispa Rízia tá com a gente nessa imersão. Muito bacana, muito bacana. E realmente é como você falou, é uma geração de pai ausente, né? Muitos casos, né? Quem sabe no futuro até fazer uma imersão, né? Voltada para homens Para os também, homens, né? É verdade. Lari, o que você me diz sobre a tão falada criança anterior? Interior. Interior. Por que que ela porque ela também está aqui na programação? Muito se fala, né, sobre a criança interior. Essa criança interior tá em voga, né? Como eu te falei ontem, eu tenho uma prima que ela fala assim, ela também começou a fazer um monte de terapia e tudo para curar essa criança interior. Ela falou assim, olha, eu não aguento mais. Essa minha criança interior, ela dá birra demais. Ela é muito birrenta, chiliquenta, eu não sei o que eu faço para atender essa menina mais. E ela tá sendo muito falada, porque essa criança interior é aquela criança que eu tive problema com os pais, que eu acho que eu não recebi. E aí a criança interior, quando ela não está curada, é ela que está governando a sua vida. Se é uma criança que está governando a sua vida, então você não está na maturidade. Sim. Então eu não tenho como estar no feminino curado, numa Sim. posição de mulher. Então também preciso curar essa criança, porque as histórias são muito parecidas. Eu tive problema com o pai e com a mãe, ok. Tá, vamos curar esse relacionamento? Vamos. Mas essa menina ainda tá aqui dentro de mim reclamando. Reclamando que não recebeu o colo, reclamando, com tanta dor, com tanta tristeza. Eu preciso curar ela. Como que eu vou curar ela? Porque se eu não curo essa criança, ela vai continuar fazendo escolhas ruins para receber hoje tudo aquilo que eu não recebi atrás. Para receber ajuda financeira, para receber a mãe cuidando de mim ali no pé da cama quando eu adoecer. Sim. Ela vai estar governando. Tem um outro autor, além do Bert Helling, que eu gosto muito, que é o Jung, Carl Jung, Jung ou Yang, não sei a pronúncia direito, que ele diz assim, até que você se torne consciente ou inconsciente, vai governar a sua vida e você vai chamar de destino. E esse inconsciente é essa criança interior, que muitas vezes faz escolhas horríveis, com resultados muito ruins, resultados muito diferentes daquilo que eu sonho para minha vida, para ter esse ganho indireto. E aí é o meu inconsciente dirigindo a minha vida, ou seja, uma criança dirigindo a minha vida, e eu tô achando que é o destino. E por que as pessoas confundem com destino? Porque quando você olha para a história da sua família, tá muito parecido. Sim. Quando eu olho para minha mãe, ela divorciou a primeira vez, divorciou a segunda vez, foi heroína, Mulher Maravilha. Quando eu olho para minha avó, aí minha mãe, divorciada, criou os filhos sozinha. Quando eu olho para minha avó, naquela época não se separava, mas ela tinha um marido alcoólatra e ela criou todos os filhos sozinha, trabalhando em 3 períodos. Quando eu olho para minha mãe, para minhas tias, para minha avó, para a irmã da minha avó, todas tiveram câncer de mama. Então, começam a achar que é destino. E, na verdade, é uma criança, um histórico de inconsciente, de criança ferida, repetindo padrões. Repetindo padrões para ter os ganhos indiretos do que eu não recebi. Repetindo padrões para me sentir pertencente. Imagina se eu dou certo na vida e a minha família é toda desestruturada. Eu vou me sentir não pertencente. E eu aprendi com a minha família, com esse histórico, que é assim que se vive. Então, eu começo a achar que é destino. Sim. E, na verdade, não é destino. Na verdade, é o seu inconsciente entendendo que é assim que se vive, é assim que se faz, é assim que eu me sinto pertencente. Só que quando eu olho para a raiz, eu estou fazendo escolhas ruins para pertencer. Eu estou fazendo escolhas ruins para que venham cuidar de mim e me dar o que eu não recebi. Eu estou fazendo escolhas ruins porque eu me mantenho na posição de vítima. Não é destino. Só que a gente confunde. Sim. Porque a gente repete padrões. O Bert Helling fala que nós temos que quebrar os padrões de repetição. Só que se você olhar pela visão cristão e espiritual, nós precisamos quebrar as maldições hereditárias.
E como que eu quebro? Quando eu enxergo. Eu atendi uma mãe que ela tinha um filho de 17 anos. Não, um filho especial de 17 anos e um filho de 12. E esse filho de 12, ele tinha muita inteligência esportiva na escola, Sim. todo desenvolvido lá nos esportes. Só que ele sempre perdia, na hora que era para fazer o gol, na hora que era para ele ser o craque do time, Não dava conta de não finalizar. dava conta. E aí, o que acontecia? Ele um dia chegou e falou pra mãe dele assim: mãe, eu cansei de ser só o irmão do fulano. E falou o nome do irmão mais velho, que eu não lembro. Por quê? Porque sendo irmão do fulano, ele não podendo, como eu vou poder sendo mais novo? Entende? Então, ele não se permitia avançar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para a raiz. Qual é a raiz que te faz fracassar no esporte tendo tanto talento? Como que eu vou ser feliz? Como eu vou ser tudo isso? Meu irmão nem anda. Como é que eu vou ser o craque? Então, na hora que eu enxergo a raiz, na hora que eu enxergo a causa, eu consigo trazer luz para aquele problema e deixar. E aí, como a criança vai só deixar? Eu falo, a palavra tem muito poder. Sim. E quando eu verbalizo, eu passo novas informações para o meu cérebro. Sim. Então, ali, quando eu identifico a causa, eu peço para a pessoa repetir frases de cura, que foi como o Bert Helling fazia nos seus atendimentos. Então, num caso desse, eu falaria para a criança: fala para o seu irmão. Lógico que é só eu e ele ali. Não vai chegar lá para o irmão e falar, ou para a mãe, para o pai. Você não vai lá jogar um monte de verdade na cara da pessoa. Sim. Ela não vai ter estrutura para suportar. Mas é para que você mesmo libere a sua vida e que para você traga para a consciência. Porque se eu não trouxer para a minha consciência, para a minha visão, estou entendendo, estou enxergando, eu vou ficar andando no automático. Sim, em círculos ali, repetindo, né, padrões. Repetia. Na hora de fazer o gol, ele fracassava. Na hora de ser o craque do time, ele fracassava. Aí, na hora que ele entendeu, eu falei para ele: repete. Falou aí o nome do irmão dele, vamos dizer José. José, do seu destino você dá conta. Eu deixo com você o que é seu e eu sigo para minha vida com tudo que é meu. Há um desligamento. Esse desligamento é a quebra do padrão, é a quebra da repetição. E isso serve para qualquer coisa, para qualquer situação. Para a pessoa que monta negócio e quebra, para a pessoa que tem o dedo podre, para a pessoa que não consegue comprar um carro e vive batendo. Por quê? Por que ela está sempre batendo? Por que ela está sempre falindo? Vamos trazer luz, vamos trazer para consciência, para cá. O inconsciente está aqui. Vamos trazer para cá. Ah, agora eu vejo. É olhar para o problema, olhar para ele, encarar e entender que é um ato de repetição ali. Isso. E quebrar aquilo para dar continuidade e alcançar o que quer. Às vezes, olha, eu só consigo olhar para o problema quando eu tomo consciência, porque as pessoas fazem no automático. Sim. Então, eu preciso de ajuda, eu preciso de orientação para entender o porquê. Porque nessa trajetória, nossa, eu não estou sendo craque, porque eu não me sinto no direito de ser o craque, sendo que meu irmão nem anda. Ele não ia chegar nessa conclusão sozinho. Uma questão de merecimento também, né? Às vezes as pessoas não se acham merecedoras, talvez. Entra também nisso? Também não se sente merecedora e se eu conquistar, eu até me sinto culpada. Uhum. Como? Como que eu vou ser tudo isso e meu irmão nem anda? Entende? Então, é a questão do não posso porque não mereço, não posso porque me sinto culpada, não posso porque eu não vou me sentir pertencente. E aí a pessoa só tá lá no inconsciente, aí ela vai ali, não vou fazer no gol, não vou fazer no gol. Mas por que eu não faço gol? O porquê é a causa. Aí eu preciso de ajuda, porque tá lá no inconsciente. Aí na hora que você vai direcionando a pessoa, aí ela, entendi. Porque meu irmão não pode, como que eu vou poder? Como que eu vou poder ser tão feliz e realizado se meu irmão não pode? Aí ele enxergou, aí eu trouxe daqui para cá. Agora eu olho pro problema. Mas para trazer daqui para cá, preciso de ajuda. A pessoa sozinha não consegue trazer, não. Entende? E aí seria uma terapia, Lara, uma sessão terapêutica para trazer essa clareza para a pessoa? Sim. Na sessão de análise corporal e comportamental, eu faço a análise do formato do corpo da pessoa. Uhum. E no formato do corpo, eu consigo dizer quais são os principais traços de caracteres que essa pessoa tem. São 5 traços. Um deles o oral, como eu citei na primeira pergunta. Sim.
cada traço tem um padrão de funcionamento. Sim. Então, se eu conheço que os seus 2 principais traços, vamos supor que seja oral e esquizoide, eu vou poder te explicar qual é o seu padrão de funcionamento. Se você precisa de mais tempo sozinha ou você gosta de socializar. Se você tem mais tendência a fazer ou espera mais que façam por você. Se você tem uma ambição nata ou não. Então, eu já sei o padrão de funcionamento dela. E aí, depois que eu explico isso, nessa sessão, que tem normalmente duração de 2 horas, depois de saber, eu pergunto para o paciente, para o cliente. Tá, expliquei aqui o padrão de funcionamento para você. Fez sentido? 99,9% diz, fez sentido. Tá, mas e agora, sabendo como você funciona, o que eu posso te ajudar? A pessoa sempre traz alguma questão relacionada à família, dinheiro, marido, filhos. E aí, sabendo esse padrão de funcionamento e quais são as dores de cada traço, Sim. já consigo ajudar, às vezes, em uma sessão, na primeira sessão, trazer daqui para cá. Essa clareza, essa visão. Essa clareza. Tanto na sessão de análise corporal e comportamental, quanto da inteligência sistêmica. E aí, a pessoa consegue ter clareza, mas sair disso não é fácil. É um processo, É um né? processo. Aí eu tenho o processo sistêmico, ou também eu acredito que muita coisa já vai ter luz, entendimento na imersão. Com certeza, o primeiro passo é a imersão, né? É a imersão. É a imersão. Então, por favor, vamos para a imersão, né? Não percam por nada, que vai ser um evento maravilhoso. Verdade. Lari, para a gente finalizar aqui, o que eu acho também que as mulheres mais querem saber, né? O que seria esse feminino ferido que precisa de cura? Que inclusive é o tema da imersão. O feminino ferido é aquela mulher que está banhada demais na energia masculina. Nós todos, tanto homem quanto mulher, tem energia masculina e feminina. Só que a mulher que tem a energia masculina muito, muito, muito mais alta que a sua energia feminina, ela está ferida. Sim. E por que ela está ferida? E como que eu percebi isso? É aquela mulher muito racional, que valoriza demais o profissional e negligencia o sentir. Aquela mulher que não se importa em cuidar da casa, que não se importa em cuidar da sua aparência, que está sempre acelerada, que não sabe descansar, que não consegue descansar. Aquela mulher que evita sentir a todo custo. Outro dia eu assisti um meme, lembrei do nome da atriz, Isis Valverde. Ela é linda, né? Todos conhecemos, né? Todos conhecemos. Ela é linda. E ela fez ela tava no carro, aí ela fez assim, eu precisava dar uma chorada hoje, mas eu não vou ter tempo. Gente, nem de chorar. Nem de chorar. Então, assim, é a mulher com a energia masculina lá em cima, eu não posso nem chorar, porque eu não posso nem sentir. É uma mulher raivosa, irada, sem paciência, intolerante, só dá má resposta. Não tem tempo para isso, não tem tempo para ela, não tem tempo para os filhos. Então, ela tá muito, muito banhada na energia masculina, com muita proatividade, muita iniciativa. Lara, todas essas características que você tá falando, então, é defeito? Não, não é defeito. Mas quando você só vive nessas características que são muito maiores nos homens, e o sentir, o descansar, o se cuidar, o gostar de casa. Eu escutei, antes de ontem, um depoimento de uma amiga que eu falei assim, ganhei um ano. Ela comprou uma mesa de jantar chiquérrima, ela tinha mesa, mas ela quis uma chiquérrima, e agora ela tá querendo comprar as louças, as taças para fazer mesa posta. Sim. E ela começou a ornamentar a casa. E ela falou assim, eu queria te agradecer, porque eu entrava e saía da minha casa só para dormir. Eu mal via minhas filhas, quem cuidava era minha mãe. E o meu marido, ela tem 17 anos de casada, falava assim, de vez em quando queria tanto uma do lar. O marido falando, né? Porque ela era ausente, né? E ativa, né? Mas ausente. Mas a casa não tinha nada, não tinha uma mesa, não pensava em sentar juntos. Ela falou assim, eu tô sentindo tanta paz, eu tô sentindo minha casa tão aconchegante, tá tão diferente o meu lar, eu tenho tanto prazer em estar em casa. E hoje eles se organizaram profissionalmente de tal maneira que ela fica mais em casa do que ele. Olha só que mudança. Que mudança. E assim, o que ela mais valorizou na fala dela foi que depois que ela entendeu, né, que ela tá um tempo comigo,
me ouvindo entendeu da importância, né, dessa energia feminina, a melhor parte foi curtir a casa. Eu falei, gente, isso é quase um milagre. Era novo para ela, né? Porque É até no- então ela não tinha se Atentado. atentado para esse momento de familiar, né, ali. Não. A atenção estava voltada toda para o trabalho, Todo pra fora. para fora. E a energia pra fora é de quem? Masculina do Do homem, né? E da mulher pra dentro. E aí, é essa mulher banhada no masculino. Só tem o masculino, não tem tempo nem pra chorar. E que isso, ter uma mesa posta, que bobagem. Então, e aí o que acontece? O que é ruim? A mulher fica sobrecarregada, ela fica cansada, ela fica reclamona. E aí ela não divide nada com ninguém. Ela não tem lá o parceiro pra dividir. Por que ela não tem o parceiro? O mundo é dual. Se eu tenho uma energia masculina muito alta, eu vou atrair qual tipo de homem? Com energia feminina, né? Energia muito feminina. E aí ele não tem essa proatividade de bora, vamos pra fora e vai. Não tem. Aí ela faz por ela, por ele, pros filhos, pela casa assim, né? Mais ou menos. E aí depois ela começa a reclamar que ela não dá conta, que ela tá cansada, que isso, que aquilo, outro. Então, ela está completamente sobrecarregada, estrupiada e ferida. Com razão, né? Assim, né? Tá querendo dar conta de tudo, né? Tonta de tudo. E aí ela tá sentada na cadeirinha dela, com a perna na cadeira dele. Então, vamos voltar pro nosso lugar? Lá na igreja tem o momento do chá das mulheres, que tem, o título é De Volta ao Lar. Né? Às vezes a gente tá precisando dar uma recuada. E aí, aí muitas mulheres podem se levantar e falar que eu sou machista, que eu sou contra a mulher trabalhar. Não é isso, eu tô aqui trabalhando, eu não sou contra. Só que nós precisamos voltar para o nosso lugar, para deixar que os homens sejam homens, porque quando os homens são homens, as mulheres são valorizadas e não estrupiadas. E o principal, as crianças são protegidas. Sim. Eu estou alcançando, quando eu curo o meu feminino, eu estou alcançando as próximas gerações. É um exemplo, né? Que vai passar ali de pai para filho, de mãe para filha, né? Porque senão vai ter a repetição, né? De novo. Senão a gente não quebra esse ciclo que precisa ser quebrado agora, né? Para que a gente tenha realmente uma vida plena e feliz, como em qualquer tipo de relacionamento, né? Na verdade. E com leveza, né? Sim. Porque fica muito pesado. Fica. Com Muito certeza fica. Bom, e conta um pouquinho agora aí dos detalhes do evento, né? O que mais vai ter além das palestras, né? Fala das preletoras também. Vão ter mais pessoas ali que vão falar, né? Vão conversar com a gente lá. Sim. Então, o evento vai acontecer nos dias 18 e 19 de novembro. Sim. Dia 18 é no sábado, das 8 às 18. E aí vai ter um intervalo de almoço do meio-dia às 14 horas. No domingo, vai ser das 8 ao meio-dia, no dia 19 de novembro. Vão ter sorteios. Olha, que legal. Eu vou sortear a sessão de análise corporal e comportamental lá na hora. Quero ganhar a minha. Coloca seu nome. Vou colocar, meu nome vai estar lá. E eu vou sortear lá na hora para fazer uma dinâmica de inteligência sistêmica comigo lá na hora. Que legal. Para todo mundo assistir. Uhum. Todas as minhas ministrações eu vou ter dinâmicas também, de falas de cura, de algumas brincadeiras, mas que no fundo tem muita verdade. Sim. E também a Alana Alves, que é uma arquiteta, vai estar falando sobre vida profissional. Bacana. Principalmente transição de carreira. E ela também é social media, arquiteta. E ela vai sortear análises de perfis de Instagram. Que bacana. A Juliana Andrade é psicopedagoga. Inclusive, hoje ela está indo para São Paulo para lançamento de um livro dela. Olha só. Chiquérrima. Sim. E ela vai levar livros para sorteio. E também ela que foi a idealizadora, lembrei da palavra. Isso. Idealizadora do Instituto Conexão Essencial, que é um instituto voltado para a organização de eventos corporativos. E nesses eventos ela leva as palestrantes. E ela é idealizadora desse instituto, vai estar lá também, além de esposa e mãe de 4 filhos. Tem muito para ensinar pra gente, Muito né? Com pra ensinar. certeza.
E o mais interessante, ela pediu licença para o interesse particular para se dedicar mais à sua família e viver esse sonho, esse projeto do Instituto. Então, ela também vai estar lá contando um pouquinho da história dela. Ela viveu tudo isso, né? Ela viveu tudo isso. É. A Bispa Rizzi, eu já falei que vai estar levando, né, a palavra do Pai. Sim. E é isso. São todas essas que estarão lá. Muito bom, muita gente legal, bacana, para a gente estar lá ouvindo, que vai poder compartilhar muita coisa que vai somar nas nossas vidas, né? Tenho certeza. Eu já estou aqui ansiosa, já de ouvir tudo isso, eu já, como se diz, já queria que fosse agora, né? Em outubro, não fosse em novembro. Isso. Ah, lembrando que os ingressos estão sendo vendidos pelo Simpla. Importante falar. E o link da compra dos ingressos está na bio do meu Instagram. Excelente. E também, o que eu ia falar? Tem lotes, né? O ingresso agora, o primeiro lote, tá até 31 de agosto. Pode falar valor? Ah, pode, né? Já vamos saber, né? Quem comprar antecipado, então, vai sair mais em conta. Vai sair bem mais em conta. Os 2 dias, para quem comprar até 31 de agosto, vai estar R$150. Os 2 dias. Olha. E já vou deixar, gente, claro, tá mais em conta do que uma sessão comigo. Vão ser 12 horas, 2 dias, com preço de R$150, mais barato do que uma sessão comigo. Muito bom. Fora que ainda pode ganhar ali a análise corporal, né? Vai ouvir outras palestrantes lá também, então... E vai que ganha a sessão sistêmica lá na hora. Né? Já vai sair meio que quase de graça, vamos dizer assim, né? Esse valor da imersão. Com certeza. Então vamos correr, já vamos comprar logo para garantir, até porque também as vagas lá são limitadas, né? Com certeza. Então não se ultrapassar ali certa quantidade de pessoas, não vai. A gente vai ter que paralisar e aí só de um próximo momento para a gente conseguir. As vagas são limitadas porque senão a gente não consegue atender ali, pode ter muito choro, né? Não consegue dar o suporte necessário. Sim, sim. Né? E agora, Adriana, vamos falar do seu trabalho. Eu e a Adriana fizemos uma parceria agora. Ela está cuidando do meu planejamento estratégico, do meu marketing. E eu queria que você divulgasse, falasse de como é o seu trabalho, o que você faz, assim, porque no marketing tem tantas vertentes, né? Sim, sim. Conta aí para o pessoal também. Primeiramente, eu quero dizer que eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto com a Lara, porque além de ser um trabalho, mas é mais que um trabalho, né? Porque eu sei do intuito dela, da verdade do trabalho dela, que ela quer realmente, de fato, ajudar as pessoas, ajudar as mulheres, né? Principalmente nesse momento agora com a imersão. Então, é um conteúdo muito valioso e que eu fico feliz de fazer parte com ela nesse projeto. E meu trabalho é exatamente esse, é ajudar empreendedores, assim como a Lara, assim como eu, assim como você, a alcançar seus objetivos dentro do digital, né, através das mídias sociais, né, ajudando no planejamento, né, porque o marketing envolve tudo. Às vezes o empreendedor, ele tem o projeto, mas precisa de alguém, precisa de braços ali para levar esse projeto à frente, né? E hoje o principal meio é a mídia social. Né? A gente consegue alcançar mais pessoas e meu trabalho é esse, né? É ajudar no planejamento. Além do planejamento junto às mídias sociais, né? Que é a gestão da rede social, eu também tenho a análise de perfil do Instagram. Por que do Instagram? Porque o Instagram hoje é a principal mídia, né? Todo empreendedor que começa por ela. Então, eu tenho análise de perfil, que é uma consultoria de Instagram, onde eu dou todo o direcionamento para quem está começando, está insatisfeito ali com a apresentação, está sem direcionamento ali para produzir o conteúdo, né? Precisa criar ali e ter um perfil estratégico. Então, o meu serviço de análise de perfil vai atender a essa demanda, né, essa necessidade. Quem quiser saber mais pode vir falar comigo, que vai ser um prazer poder falar mais e poder te ajudar também nesse projeto que você queira desenvolver. Fala seu Instagram pro pessoal. Ah, verdade. O Instagram é Adriana Mello Marketing. @AdrianaMelloMarketing. Isso. Gente, e assim, o que eu achei mais fantástico de estar trabalhando com a Adriana é que ela faz o planejamento, que é um recurso que eu tenho pouco de planejamento. Então, ela dá bastante direcionamento. Nós tivemos 2 dias seguidos de reunião. Já foi me falando, assim, coisas tão óbvias que eu não ia enxergar, né, daquilo que eu preciso mudar no meu perfil. E também vou deixar o meu perfil, que é @LaraAnalistaCorporal. E lá nesse perfil já tem o link também para comprar a imersão. Ótimo, excelente. É isso. Foi ótimo.